Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então ele vai aqui no versículo 8 agora, ele vai falar de vantagens e desvantagens, porque quando nós estamos exercendo o nosso ministério como cristãos nesse mundo, como embaixadores de Cristo nesse mundo, também enfrentaremos vantagem e desvantagem. No versículo 8 ele fala por honra e por desonra. Tem os dois lados. Por infâmia e por boa fama. Então tem gente que vai falar mal de nós e tem gente que vai falar bem de nós. Aliás, é melhor quando falam mal de nós, porque quando falam bem a gente pode cair no engano também, né? Abrir a guarda e cair no engano. Nunca confie numa pessoa que dá muito tapinhas nas costas, né? Porque ela pode estar querendo pedir dinheiro para você ou alguma coisa assim. Então, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então, nós vamos ter que suportar isso. Muitas vezes vão olhar para você e falar assim, você é um enganador, você é um salafrário, você está nessa de religião para ganhar dinheiro, você está querendo abrir uma igreja. Isso aí eu escuto, muitas vezes eu escuto essas coisas. Como enganadores e sendo verdadeiros. A quem interessa sermos verdadeiros? A Deus Pai. Nós temos que fazer as coisas sempre na presença do Senhor. Como desconhecidos, no versículo 9, mas sendo bem conhecidos. Eu posso ser o cara menos conhecido na face da terra. Não tem nem Facebook, nem Instagram. Mas Deus me conhece, isso que é importante. O importante não é quantos likes eu recebo num vídeo. O importante é que Deus me conhece. O like de Deus é que importa na minha vida. E deve ser assim na vida de cada um. Hoje nós vivemos numa época de muita febre aí de busca de fama e de sucesso, porque qualquer um pode subir rapidamente, né? Ficar rapidamente bem. Outro dia eu estava vendo uma notícia que o Luva de Pedreiro brigou com o empresário dele e não sei o quê. Eu fiquei, mas quem que é Luva de Pedreiro? Né? Nunca ouvi falar desse cara. Aí eu fui pesquisar e descobri que é um cara famoso. Não sei por que era famoso, mas ele é famoso. Acho que ele fala de futebol, ou ele faz humor, faz comédia, alguma coisa assim. Mas ele é famoso, por causa das redes sociais ele ficou famoso. Então muita gente hoje consegue fama rapidamente. Rapidamente consegue fama, daqui a pouco o cara vira milionário, porque ele é bem conhecido. Mas não é o nosso papel aqui no mundo sermos bem conhecidos. O nosso papel é termos um ministério, seja no nosso lar, seja na vizinhança, seja na escola, no trabalho, um ministério como embaixadores de Cristo. O Senhor Jesus Cristo está hoje no céu por nós, e nós estamos na terra por Ele. Por Ele, nós ficamos aqui por Ele. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. A morte não pode assustar o cristão. Hoje eu vi uma notícia, é um ator famoso de Hollywood, e ele declarando na notícia que todos os não vacinados deveriam ser presos. Olha só que ideia. O que é isso? É medo. Medo. Ele morre de medo de um não vacinado, porque ele tem medo da morte. E o que a palavra de Deus fala? Que Cristo veio nos livrar da escravidão. Nos livrar quem? Aqueles que com medo da morte estavam escravos. Isso a Bíblia fala sobre esses com medo da morte. As pessoas com medo da morte, elas fazem as coisas mais horrendas possíveis. Tinha uma notícia hoje também de um pai, né? Ele falando no Twitter isso. Ele dizendo que os filhos dele, agora no final de semana, iam receber presentes, né, dos avós e dos tios e não sei o quê, mas os presentes ficariam guardados 2 semanas de quarentena,
para depois as crianças abrirem o presente. O cara vai botar os presentes de quarentena. Isso é medo. Medo da morte. As pessoas com medo da morte, elas fazem as coisas mais esdrúxulas possíveis. Então aqui, ele falou dos conhecidos, onde é que eu estava aqui? Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos como castigados e não mortos. Isso aqui, Paulo passava por isso, muito castigo, apanhava muito, mas não mortos. Nada pode nos levar a uma situação de total incapacidade, vamos dizer assim, de suportar, porque o Senhor nos ajuda, na pior hora Ele nos ajuda. Como contristados, mas sempre alegres. Esse versículo 10 eu gosto muito disso, porque eu tenho por mim que um cristão tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Quando eu encontro um irmão, uma irmã, que você fala bom dia, ele fala assim, bom dia para você. Como é que vai? Tudo bem? Não tão bem quanto você, mas serve. Ah, gente, eu odeio isso. E para completar, estende a mão e dá a mão de morto. Você já viu mão de morto? Você pega na mão do cara, tá mole. Tá mole. Ele dá a mão de morto para você. Pega, dá a mão firme, segura a mão. O que é isso, cara? Tá morrendo? Então, é horrível isso, porque é uma pessoa que devia estar esbanjando alegria, porque recebeu o perdão de todos os seus pecados, recebeu a salvação eterna, conhece a Deus, conhece a Cristo, vai ver a face de Cristo no céu, e está aí andando por esse mundo como se fosse um verme, se arrastando como se fosse um daqueles, como é que chama aquele caramujo lá que se arrasta e vai se derretendo no sol, assim, deixando um rastro de meleca no chão, no cimento. Pessoas infelizes. Pessoas infelizes. Tem um irmão, o Bob Tony, uma das vezes que ele veio para o Brasil, ele estava morando na Bolívia nessa época. Ele morou muitos anos na Bolívia, quando os filhos dele eram pequenos, e ele morou lá pregando o evangelho na Bolívia. E o Douglas Buchanan morou vários anos no Peru, ele tinha até uma casa no Peru, e também evangelizando quando os filhos eram pequenos, né? Mas o Bob veio uma vez para o Brasil, e aí eu fui com ele, eu morava em São Paulo, e ele queria comprar uma máquina de furar elétrica. E tinha um irmão junto com ele, jovem, americano ou canadense, não lembro exatamente quem era. Não, acho que era um irmão suíço. E aí nós fomos ali no centro de São Paulo, aquelas ruas, tem umas ruas ali especializadas em ferramentas, né, em coisas assim. Aí eu levei ele lá numa loja especializada em ferramenta. Aí ele viu lá uma máquina de furar, e olhou, e não sei o quê, perguntou preço e tal. Aí ele negociou para ver se o cara fazia um desconto e tal. Aí esse outro jovem do lado dele começou a se lamentar, falou assim, moço, o senhor tem que fazer mais barato, porque nós somos pobres. Nós somos muito pobres. O cara tomou uma bronca do Bob ali no balcão mesmo. Falou, o que é isso, irmão? O que você está dizendo, irmão? Não somos pobres, somos muito ricos. O cara foi falar que é pobre. Mas peraí, que é pobre? Nós somos ricos, ricos na fé. Temos um pai rico, né? Temos um pai rico. Então um cristão, quando anda nesse mundo se arrastando, às vezes eu não tenho muito estribo para esse tipo de coisa, eu já vou deixar claro para ele que ele está errado. Ele está errado. Quando a pessoa vem com mimimi do meu lado, reclamando da vida, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando de tudo, eu falo, mas peraí, o que é isso? Um cristão não pode ser assim. Claro que temos os problemas, todos temos. Cada um de nós sabe fazer uma lista aí, se pedir, né? Não é um concurso aqui para ver quem tem mais problema, mas cada um de nós tem muitos problemas, muitas tristezas que passou na vida. Mas nós temos a segurança, a certeza. Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo, nós temos o Deus que nós chamamos de Pai.
Nós somos aqueles que podem entrar na casa do Pai de sandália. De sandália. Quando o filho pródigo volta do seu desterro lá, das burradas que ele fez no estrangeiro, gastou tudo que tinha e tal, o pai o recebe com um abraço, manda pôr uma roupa nova nele, uma roupa limpa nele, e depois põe um anel no dedo e manda pôr sandálias nos pés. E aí ele entra na casa do pai calçado de sandálias nos pés. Por que isso é estranho? Porque naquela época, os únicos que podiam entrar na casa eram os membros da família. Os servos tinham que deixar as sandálias do lado de fora e entrar descalço na casa. Mas o filho pródigo, ele ganha agora o privilégio de entrar calçado com as sandálias que ele acabou de ganhar na casa do pai. Então nós temos muitos privilégios. É claro que as nossas bênçãos são todas elas espirituais, em Cristo. Mas jamais deveríamos andar nesse mundo como se fôssemos mendigos, como se fôssemos perdedores, losers, né, em inglês que fala, losers, perdedores, reclamando, sempre achando que nós fomos. Essa resposta eu já tive de várias pessoas. Como vai? Tudo bem com você? E o cara responde assim, não tão bem quanto você, mas serve. Ah, meu, que isso, né? Que é isso? Que tristeza uma pessoa responder assim. Então, muito importante isso. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. E possuindo tudo. Porque nós possuímos tudo mesmo. Olha para o universo todo, você vai ver que tudo isso pertence ao nosso Pai. Ele não vai nos deixar, de jeito nenhum. E aí, aqui ele vai falar no versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração dilatado. Mas peraí, a boca aberta por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio no coração. Quando uma pessoa está cheia de Cristo, o coração cheio de Cristo, ela vai falar de Cristo. Está cheia de alegria, ela vai falar de alegria, de coisas alegres. A alegria do coração aformoseia o rosto. O nosso coração está dilatado, ou seja, está grande, está aberto para os coríntios. Os coríntios tratavam tão mal Paulo, tinham tanta desconfiança dele, e ele se abre aqui nesse capítulo para eles. Ele escancara o seu coração para aqueles coríntios, para eles perceberem que ele não estava querendo tirar vantagem deles de jeito nenhum. Pelo contrário, ele estava se dando, se entregando totalmente para o bem deles. E aí, ele, no versículo 12, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. O problema não estava em Paulo, o problema estava nos coríntios, que eram estreitados nos seus próprios afetos. A afeição deles para com Paulo era estreita, mas Paulo estava com largueza de coração para com eles. E ele fala, ele completa aqui o pensamento, ora em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Abram esse coração. Sejam sinceros, verdadeiros, honestos, abram o coração, alegres, abram seus corações. Uma coisa importante que eu aprendi é a seguinte: a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa alegria, a nossa paz de coração não está no nosso próximo, nem no familiar, nem em ninguém. Está no Senhor. Então, quando nós sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é benigno, é misericordioso, e o Senhor tem o tempo dele para as coisas, nós descansamos. Ainda que a gente encontre oposição de parentes, de amigos, tudo, nós entregamos na mão do Senhor e descansamos. Como quando você vai viajar de ônibus, você senta na poltrona, você não fica prestando atenção na estrada.
ou mais ainda de avião, né? Você não vai na cabine do avião lá ficar pondo a mão nos instrumentos lá, querendo ajudar o piloto. Você não vai. Você vai descansar, vai sentar, vai tomar uma água, vai fechar os olhos, vai tirar uma soneca, porque você não tem controle sobre o avião. A mesma coisa nessa vida. Quando nós nos damos conta de que nós não estamos no controle da nossa vida, e nem na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, o que nós fazemos? Temos que descansar. Porque o Senhor está no controle, é Ele que está no controle. E qualquer coisa que sair errado, no sentido de um familiar que se perder, ele foi alcançado, ele estava sabendo. Ele não quis receber a salvação, o que a gente vai fazer? Nós temos que descansar na certeza de que o Senhor é justo. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, puxa vida, o Senhor foi mal porque não salvou meu pai, ou não salvou minha mãe, ou não salvou meu amigo, não encontro eles aqui, né? Como é que pode o Senhor deixar uma coisa dessa? Não! Estaremos perfeitamente firmados na certeza de que o Senhor é justo. E se alguém que nós amamos não está lá, é porque essa pessoa não queria estar lá. O céu ia ser inferno para ela. Então descansamos na verdade de que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, que o Senhor não falha. Ele é o piloto desse avião. E nós só descansamos. Ainda que às vezes dói no coração, às vezes a gente sofre com isso, né? Mas está nas mãos dele ou não está? Eu creio ou não creio? Eu entreguei ou não entreguei? Né? Por isso que é bom a gente entender isso, que nós não temos o controle. Porque aí nós nos desesperamos, né? Ah, puxa, eu vou encontrar com meus familiares agora, tem as festas de Natal, e eles vão brigar comigo, eles vão ficar avessos a mim. Tem dois vídeos que quem quiser assistir depois, que falam do Natal, está no meu canal. E esses dois vídeos são... eu falo sobre o que responder quando a pessoa desejar um Feliz Natal. Responda para você também, Feliz Natal para você. E o outro sobre por que não cortar orelhas no Natal. E eu menciono aquilo que Pedro fez, né? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E você corta a orelha da pessoa, ela não pode ouvir mais. Você cria uma barreira, né? Então, deixando claro que nós, como cristãos, ainda que a gente sabe que Natal não é uma festa ordenada por Deus, não está na Bíblia, pode até ter símbolos pagãos misturados, tem muita coisa que não tem nada a ver, mas é uma oportunidade de ouro para se pregar o Evangelho. É uma oportunidade de ouro para pregar o Evangelho. Imagina se Paulo chegasse lá em Atenas e quando ele visse todos aqueles ídolos, ele virasse as costas e fosse embora. Falasse, eu não vou misturar com essa gente, não, tá louco, idólatras, ai. Tá... Não, o que ele fez? Ele viu aquele monte de ídolos, daí ele viu um pedestal que não tinha ídolo nenhum. E estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Ele falou, esse Deus que vocês não conhecem, eu vim apresentar para vocês. Ele pegou o gancho, oportunidade. É assim que a gente deve fazer. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.